Queridos irmãos, estou eu aqui rindo, né? Porque o coroinha esqueceu de buscar o turíbulo. E eu esqueci de fazer a incensação do evangelho. Eu falei no ouvido dele, tá tudo certo, nós dois erramos. Então estamos quites. Muito bem, meus irmãos queridos, estamos no 11º domingo do tempo comum, onde a liturgia nos convida a meditar um aspecto bonito da nossa fé, né? Que é essa dimensão missionária da nossa vocação de batizados, né? Aonde que alcança, né, o fruto, o efeito próprio daqueles, então, que são alcançados pelo amor de Deus. A primeira leitura, né, que nós tiramos do livro do Êxodo, Deus, então, por meio de Moisés, informa ao povo de Deus da experiência da aliança, mas diz a eles um ponto crucial e que eles devem entender isso com profundidade, que eles são chamados a ser um reino de sacerdotes e uma nação santa. Nós sabemos que em Israel, sacerdócio é uma realidade que depende da sua hereditariedade, ou seja, depende de quem você é filho. Se você é filho de um membro da tribo de Levi, você tem o sacerdócio do templo, né? Os homens, então, têm o sacerdócio do templo. Qualquer outra pessoa de outra tribo não pode ser sacerdote. É daqui que, inclusive, vem a questão do dízimo, né? Por que que o dízimo surgiu na realidade de Israel? Por uma questão simples. Quando eles foram ocupar a terra prometida, as 12 tribos, a única tribo que não teve direito à terra, ou seja, não teve direito a recolher dos frutos da terra, de colher, foi a tribo de Levi. Então, todas as outras tribos, porque eram filhas do mesmo pai Jacó, depositavam parte da sua produção à tribo de Levi, porque ela não podia produzir, porque ela estava dedicada ao serviço do templo. Foi desse modo, então, que surgiu a questão do dízimo, né, na Sagrada Escritura, e também na tradição da igreja. Muito bem, mas Deus está dizendo que todo o povo de Israel é um povo sacerdotal. Aí você fala assim, o que Deus então está querendo dizer com isso? Certamente ele não está falando do sacerdócio do templo, ele está falando de uma outra coisa, né? Esse sacerdócio então que Deus coloca aqui, nós precisamos nos remeter o que de fato é o sacerdócio, né? O sacerdócio é a figura da Escritura que coloca aquela pessoa, aquele indivíduo, né, do modo particular aqui, os homens e no caso também aqui as mulheres, né, porque é uma nação inteira, né, como sendo um intermediário, um portador de algo para a humanidade inteira. E aqui vai começar a fazer sentido o fato de Deus ter escolhido um povo. Porque a gente pode se perguntar, por que Deus escolheu Israel e não escolheu os próprios egípcios para se revelar? Por que ele não escolheu, por exemplo, um povo indígena para poder fazer a sua revelação, né? Bom, isso a gente vai poder discutir depois, né? Na vida eterna a gente vai perguntar para ele. Mas certamente, se ele escolhe um povo e é o povo de Israel, ele tem uma intenção muito concreta, que a partir desse povo, a humanidade inteira seja alcançada. Então, o povo de Israel foi escolhido para ser um reino de sacerdotes, para que eles pudessem, então, ser esta ponte entre Deus e a humanidade. Eles pudessem ser isso. E na história da salvação, nós vamos ver que Cristo Jesus, o Filho de Deus, se encarna numa tribo, que é a tribo de Davi, não é isso? Né? Essa tribo, então, é a tribo de Judá, a tribo de Davi. Ele vai se encarnar num descendente dessa família, que nós sabemos, né? Na família de José e de Maria, e Jesus que vai ser o sumo sacerdote. E ele vai inaugurar um novo sacerdócio, um sacerdócio que não vai estar mais ligado à questão da geração, não alguém que nasceu na tribo de Levi, mas aquele que nasceu do lado aberto de Cristo também vai ser chamado a ser sacerdote, que somos cada um de nós. O que essa leitura foi colocada aqui nesse primeiro domingo? Bom, no primeiro momento, o sacerdócio de Israel, né? Todos são chamados a ser sacerdotes e aqui isso se estende a nós, porque nós somos chamados a ser para a humanidade também uma ponte entre Deus e elas. E com a nossa vida podermos oferecer sacrifícios, ações de graças a Deus. Mas Deus também diz que Israel é chamado a ser uma nação santa. Santo significa o quê? Separado. Uma nação separada desse pequeno rebanho, vai nascer desse rebanho, lembram? Do rebento de uma flor vai nascer o Messias e dele para alcançar a humanidade inteira. Nós vamos ver então que o Salmo vai dizer que nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Não vai estar restrito aqui então simplesmente a Israel, mas a humanidade inteira daqueles que acorrem ao próprio Cristo. A segunda leitura vai nos dizer por que Deus faz isso. E o Evangelho vai nos dizer para que Deus faz isso. A segunda leitura está dizendo aqui
Quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Por que Deus escolheu um povo? Por que Deus nos escolheu? Por que Deus fez isso? Porque Deus nos amou por primeiro. E aí eu paro aqui um segundo, porque isso, apesar de nós já termos ouvido, né, a exaustão durante toda a nossa vida, uma coisa é entender isso aqui, uma coisa é entender isso aqui. Qual é a diferença de uma pessoa que se sabe amada por Deus, de uma pessoa que não? A diferença é radical. Radical, e eu dizia hoje na missa da manhã, né? Isso se torna muito concreto no momento de partida dessa realidade aqui, no momento onde todos nós vamos ser chamados a nos encontrar com Deus. Momento onde você estiver ali na iminência, né, de contemplar a Deus face a face, ali vai ficar muito claro o teu grau de convencimento, né, e de experiência a respeito do amor de Deus. As pessoas que estão nesse momento e se sentem amadas por Deus, têm uma experiência ainda mais profunda e mais radical desse amor. Porque elas percebem que diante de todos os seus limites, diante de todas as suas dores e dificuldades, que elas suplicam misericórdia a Deus, elas confiam cegamente nesse amor de Deus que foi capaz de dar o seu Filho por nós. Mas nós não precisamos entender isso só no final da nossa vida. Quando alguém entende isso no hoje da sua vida, né, no seu batismo, a partir do seu batismo, do agora, isso modifica toda a nossa realidade. Quando uma criança, é bonito, né? Uma criança, sei lá, vai ali no jardim, encontra uma florzinha, traz para a mãe e dá para ela, né? O que ela está fazendo? Ela ficou maravilhada com o que ela viu lá fora, né? E ela vai dizer assim, minha mãe vai gostar muito de ver isso. E essa alegria ela traz, ela corta, né, isso lá e traz para a mãe, traz para o pai, né? A experiência do Evangelho é muito parecida com isso. Quem se percebe amado por Deus e tem uma experiência verdadeira com esse amor e se reconhece filho de Deus, não consegue não comunicar isso para as outras pessoas. É impossível fazer isso. E essa experiência que Deus coloca é aquilo que nós vemos no Evangelho. Jesus, quando vê as multidões, ele se compadece delas porque elas são como ovelhas sem pastor. Não é? Jesus olha para elas e sabe que elas têm sede de algo, né? Sede dele, no fundo é isso, né? Só que Jesus, ali na sua humanidade, ali presente, naquele momento circunscrito, ele não pode evangelizar o mundo inteiro, né? Por isso Jesus quis, Deus Pai quis, intermediários, sacerdotes também da sua nova aliança para realizar essa obra. Vejam, depois que ele diz, a messe é grande, os trabalhadores são poucos, peça para que Deus mande mais trabalhadores para essa colheita. E aí Jesus chama os 12, não a multidão. Ele chama os 12, e a partir desses 12, que começam a realizar na multidão aquilo que ele fez. Porque quem é que foi o primeiro a expulsar espíritos maus, a curar todo tipo de doença, enfermidade, ressuscitar mortos, purificar leprosos? Foi o próprio Jesus. O Evangelho vai usar uma palavra, né? Jesus chamou os 12 para dar-lhes poder. Que poder é esse? A expressão grega que existe aqui se chama exousia, né? A autoridade que brota de Jesus. Quando os judeus dizem para Jesus assim, ele fala como quem tem autoridade, né? Eles vão dizer, ele fala como quem tem exousia. É a mesma palavra que é usada no Evangelho aqui. Então, esse poder dado aos apóstolos é o poder de Jesus, comunicado a eles para que eles possam agir em nome dele. Só que nós podemos olhar esse texto e dizer assim, tá certo, então comunicar esse amor é uma missão que compete quase que exclusivamente então aos consagrados e consagradas, né? Aos sacerdotes, às religiosas, né? Isso é falso. Falso, e não seria nada mais falso do que isso, né? Por quê? Todos nós, exatamente porque carregamos em nós esse tesouro imenso e porque queremos fazer com que esse tesouro alcance outras pessoas, nós somos chamados a partilhar enquanto batizados dessa experiência e desse amor de Deus. O homem que percebeu-se amado por Deus é um homem novo, é uma mulher nova, é uma realidade nova, é um novo mundo que se abre no coração de cada uma dessas pessoas. E aqui, Jesus então que nos conduz e nos chama a ir em missão, não abre mão de uma outra realidade que a igreja no Brasil fala muito, que é a realidade do discipulado.
Os documentos da igreja no Brasil, de modo particular o documento de Aparecida, vai nos chamar discípulos missionários, né? Por quê? Porque eu só posso ir em missão na medida em que eu me coloco na disposição de ser discípulo e de aprender de Jesus como eu devo amar. A gente pode ter muitos empreendimentos na igreja, o amor aos pobres, a doutrina social da igreja, ciclos de oração, muitas coisas que fazem parte da vitalidade da igreja e que são essenciais, são necessárias. Mas o fundamento de todas essas coisas não estão nelas mesmas. A caridade por caridade, ela é uma obra que qualquer pessoa pode fazer, qualquer uma mesmo. Quantas e quantas realidades fora da igreja fazem caridade? Inúmeras. Quantas e quantas pessoas tratam de bons valores humanos e não são católicas e têm um valor. Mas quando a gente fala de valor aqui, nós não estamos falando de valor natural, a gente está falando de valor sobrenatural. Então, todas essas coisas são a dignidade da pessoa humana, aquilo que a gente deve dar ao outro, parte da nossa experiência de nos termos sido amados por Deus. E eu repito isso e vou repetir muitas vezes. Essa semana, uma entrevista com o Frei Clodovis Boff, que é o irmão do Leonardo Boff, né? O irmão dele publicou um livro fazendo uma crítica, né, e uma análise do que se tornou muitas vezes a igreja no Brasil por causa de concepções equivocadas a respeito de igreja, de evangelização, e ele vai apresentando isso. Nem quero entrar nesse mérito, né? Mas uma fala dele, né, que é uma fala muito concreta a respeito disso, pode nos ajudar. Perguntavam a ele, qual o problema da crise da vida religiosa? Antigamente, você tinha 100 freiras no convento, quase estava pingando gente. Hoje a gente tem muitas comunidades religiosas que estão fechando. Só tem irmãzinhas muito velhinhas, né? Seminários também, muitas dioceses sem vocações, né? Qual que é o motivo, né? Aí ele falou assim, eu vou responder isso não com uma grande teologia ou com uma grande análise sociológica. Eu vou responder isso como a minha mãe me respondeu quando eu perguntei isso a ela lá atrás, né? A mãe dele era italiana e ele perguntou assim, mãe, qual que é o problema disso? Ela, manca Dio, falta Deus. Porque nós podemos empreender muitos movimentos, mas se Deus faltar nisso, falta tudo. A gente perdeu tudo. Deus precisa ser conduzido e ser, né, na verdade, o cerne, o centro de todos os nossos movimentos enquanto igreja. Isso significa também o movimento dos leigos e das leigas, né? Você ser um excelente profissional, ter prestígio acadêmico, profissional, público, né? São coisas muito importantes. E saibam que muitas pessoas vão se aproximar de você por isso. Mas o que vai trazer dentro do seu coração de tudo isso que você faz? A possibilidade de dar para ela qual que é a fornalha ardente de amor que brota no seu coração. Isso não é simplesmente porque você quer ser o top da sua empresa, porque você quer ganhar o melhor salário do mundo. É porque você vê nessas coisas uma possibilidade concreta de amar a Deus e de servi-lo de uma maneira muito generosa a partir da tua criação, do poder dos teus braços, da tua inteligência, da tua vida. E isso tem um poder atrativo imenso de pessoas que vão dizer assim, eu faço a mesma coisa que você, mas a minha motivação é outra, e eu não tenho a alegria que você tem. É bom quando as pessoas nos perguntam, num primeiro momento assim, por que você é assim, né? Elas ainda nem sabem que você é católico, porque elas só conseguem admirar esses bons valores que elas poderiam talvez ver em outras pessoas. A missão dos leigos, sobretudo, é ser essa expressão do amor misericordioso de Deus no mundo, onde os religiosos e religiosas, sacerdotes e freiras, leigos e sacerdotes, não podem ir. Nós podemos, e é o nosso lugar, e está tudo certo, né? A nossa missão é evangelizar vocês, para que vocês sejam essa potência no mundo. Então, quando a gente fala assim, a igreja não fala nada sobre isso, eu pergunto, o que você fala sobre isso? Porque você também é a igreja. Então, é você que faz um movimento de entrar em lugares que nós muitas vezes não podemos falar porque nós somos padres. Você não pode falar porque você é padre, mas você pode falar porque você é advogado. Mas não deixou de ser cristão. Então, a gente não separa essas duas coisas. Então, a gente pode ter como igreja, a igreja realmente capilarizada no mundo, a partir do trabalho dos fiéis. Lembrando que o que deve motivar cada um de vocês é essa expressão de Deus que nos ama. Eu peço todos os dias a Deus, e eu me lembro no dia que fui ordenado, que um padre me mandou uma mensagem e falou assim, que Deus nunca roube do seu coração a alegria que Ele te deu hoje. Que o demônio não roube do seu coração a alegria que Deus te deu hoje. Nunca, né? Mesma coisa no matrimônio de vocês. Eu tenho certeza que muitos de vocês se casaram e foram muito felizes naquele dia, né?
Que o demônio não roube isso do coração de vocês, né? Que vocês não se percam no processo da vida de vocês, né? Que o demônio não roube do coração de vocês a alegria de ter tido o seu filho. E que depois vocês estão preocupados com 1000 coisas, menos com o dom da alegria de ter visto isso. Eu dizia para algumas pessoas, não sei se falei aqui, né? Que talvez a única oportunidade que vocês vão ter na vida de vocês de reconhecer o valor de alguém é quando vocês se apaixonam por alguém. Sabe que você fica bobo, que você não consegue dormir, que é aquela coisa, né? Parece que o mundo passou, né? Que as coisas perdem todo o sentido por causa daquela pessoa. É nesse instante, e talvez uma das poucas vezes, que Deus te permitiu, como numa impressão, saber o valor que o outro tem. É esse o valor que o outro tem. E a gente vai perdendo isso. Aquilo não é uma ilusão, aquele é o valor daquela pessoa. É a riqueza que ela é, né? E nós muitas vezes ao longo da nossa vida vamos perdendo isso. Isso também acontece na nossa relação com Deus. E nós precisamos ter uma relação de enamoramento. A vantagem em relação a Deus é que Deus nunca nos abandona, Deus nunca nos decepciona. Eu ouvi uma música ontem do Sagrado Coração de Jesus, eu no carro, eu não faço tanto isso, né? Mas ontem eu estava mais inspirado, eu coloquei o carro e a música dizia umas coisas tão bonitas assim, né? O que seria de mim, Senhor, se a sua mão não estivesse sobre mim? O que seria de mim, Senhor, se o Senhor não estivesse a me guiar? E aí eu comecei a fazer oração também, eu falei assim, é verdade, né? Onde eu estaria se Deus não estivesse nessa experiência de amor comigo? Porque eu me lembro, sei lá, 15, 16 anos atrás, que eu fazia muita coisa, mas era muito melhor da catequese. Eu trabalhava, eu tinha uma vida, aqui não convém dizer a respeito disso, mas coisas muito simples que não tinham talvez tanta importância para os outros, eu que dizia, isso é muito bom, isso me deixa feliz. O que seria interessante se isso fosse para a minha vida inteira? E aí a vocação foi crescendo e hoje eu estou aqui, né, presidindo a Eucaristia junto com vocês, né, presidindo com vocês a Santa Missa. Deus nos chama a viver essa experiência de amor e de enamoramento a todos os homens, né? Porque aí, com isso a gente vai viver uma experiência de liberdade em Deus. Nada nos prende, nada é uma circunstância irremediável, né? Porque Deus passa a ser para nós a realidade central de todas as coisas. O que Jesus apresenta nesse Evangelho, e Ele os conduz a fazer isso, e nos deixa com muita esperança, é o fato que Ele chama homens limitados como eu e você. Ninguém aqui é perfeito, né? Simão é o primeiro, mas Judas está lá no final e vai trair o Senhor. Pedro vai depois negar o Senhor Jesus, né? E o Senhor pede que nós saiamos em missão confiados no seu amor, não confiados nas nossas forças. Nunca nos esqueçamos disso. O que Deus nos pede não é a confiança nas nossas próprias forças. Por isso que a oração coleta da missa de hoje é tão forte. Alguém podia me dar o folheto aqui rapidinho? A oração coleta da missa de hoje diz assim, ó: ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo. Nada podemos com a nossa fraqueza, nada podemos em nossa fraqueza. Dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme a vossa vontade. Deus nos amou, sabendo que a gente é falho de um tanto, né? Se Deus tivesse levado em conta os meus pecados, eu certamente, né, não estaria talvez vivo. E nenhum de nós aqui, né? Mas Deus nos amou ainda quando éramos pecadores. Deus sabe de todos nós aqui, os pecados que nós vamos cometer daqui 20 dias, os que a gente já cometeu, e ainda assim Ele se coloca na disposição de nos amar, porque Ele respeita a nossa liberdade em cada uma das nossas escolhas. Por isso hoje a liturgia nos convida a fazer essa experiência de renovar o nosso amor por Jesus, e esse amor que inflama o nosso coração, mais uma vez nos colocar em missão. O nosso discipulado se torna um discipulado missionário, para que outras pessoas que estejam sedentas de Deus, possam ver Deus em nós, né? E não tenham um rosto de Jesus desfigurado. Eu sempre digo, a pior coisa que existe é quando uma pessoa diz assim, fulano isso, e olha, diz que é católico. Isso é horrível, porque você desconfigura completamente a realidade da experiência de Deus. É muito melhor uma pessoa não saber bem direito quem você é, te admirar profundamente pelas suas virtudes, pelos valores que a graça de Deus te concede, porque como nós dizíamos, nada podemos na nossa fraqueza, e dizer assim, e você sabia que ele é católico? Nossa, eu não imaginava, né? Que bom. E aí essa pessoa faz o movimento. Nós somos chamados então a que o nosso discipulado seja ancorado nessa experiência de termos sido amados por Deus. E isso não é intelectual. Isso não é uma realidade que a gente percebe no intelecto. Isso é uma realidade que a gente percebe na vida, experimentado na vida. E é de Jesus, dele, que nós vamos entender o que é o verdadeiro amor.
Porque senão a gente pode chamar de amor, como o mundo hoje chama, qualquer coisa. Um marido que espanca a mulher, muitas vezes, quando interrogado a respeito disso, não, mas é porque eu amo muito ela. Vocês já devem ter visto isso, não é? Pessoas que machucam, que ferem por amor, ou que escolhem caminhos por amor, seguindo simplesmente, né, um movimento puramente sentimental. Os nossos sentimentos nos enganam muitas vezes. Às vezes você é grosseiro com alguém porque você foi guiado só pelo seu sentimento, não pela sua razão, não pelo evangelho. Até amplio isso, né? A gente sempre deve se perguntar assim, diante das situações da nossa vida, Jesus agiria como? Não sei, padre. Não, vamos folhear o evangelho, porque tem momentos que Jesus é duro, que ele chama as pessoas de raça de víboras, que ele vai com um chicote em cima, e tem momentos que ele é pura misericórdia, não é? Vai, não peques mais. Porque o caminho do Senhor é sempre isso, né? Anunciar a salvação para alguém e falar assim, meu irmão, força, confia em mim, vai, né? Mas vence a tua dificuldade, vence o teu pecado em mim, né? Deus não fecha os olhos diante dos nossos limites, porque a conversão é isso, é para a vida inteira. A gente vai dar o último suspiro e vai estar aprendendo de Deus, como Ele deseja que o nosso coração seja, e aprendendo a amar como Ele ama. O coração de Deus, né, próximo ao nosso, e nós nos assemelhando ao coração dele, nos faz permanecer na vontade de Deus, e mais do que isso, anunciar o amor de Deus às pessoas, sem ser invasivo, sem ser violento, né? Porque nós somos chamados a ser mansos e humildes de coração, como o Senhor é. Peçamos então, meus irmãos, a graça de, convictos desse amor de Deus por nós, alimentar mais uma vez o espírito de missionários, né, de batizados, de sermos expressão do amor de Deus para as pessoas, mas de um amor aprendido de Jesus, não de como nós achamos que tem que ser feito as coisas, né, mas do Senhor. E certamente aprender o amor de Jesus nos desafia a sairmos do nosso egoísmo, das nossas convicções, dos nossos esquemas, né, para amar como o Senhor ama, que é o verdadeiro amor, capaz de dar a vida um pelo outro. Assim seja. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi